Hoje, quinta-feira, 27 de julho, o título da nossa lição é A Igreja, um Templo Sagrado. No capítulo 2 de Efésios, que nós estudamos durante essa semana, ali, basicamente a partir do verso 11 até o verso 22, Paulo usa alguns símbolos ou algumas analogias para falar sobre a igreja. Uma das analogias que Paulo usa é comparando a igreja a um corpo. Nós somos os membros, Jesus Cristo é o cabeça, falando exatamente e tentando passar a ideia para os efésios, da unidade, de ter Cristo liderando a todos. Agora, um outro símbolo que Paulo usa para falar aos efésios, ali no capítulo 2, dos versos 11 até o 22, é a respeito de uma edificação. Ele usa ali a imagem de um edifício. E quando ele vai usar a imagem do edifício, ele tenta passar para os efésios a ideia de que, assim como uma construção ela é composta de várias partes, assim também a igreja de Deus é composta de vários membros. E explicando um pouco mais a respeito deste símbolo da edificação, Paulo faz provavelmente ali uma alusão a um salmo, o Salmo 118, o verso 22. Você conhece? Eu quero ler com você. Salmo 118, o verso 22. Diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, a pedra angular. Quando Paulo ele traz esse texto, esse salmo, ele faz ali uma referência a Jesus Cristo. O templo ele é composto de várias partes, assim também a igreja de Deus é composta por várias pessoas, todas são importantes, mas a grande questão é o fundamento. E essa pedra que muitos rejeitaram, mas que agora era o fundamento dessa grande construção, é Jesus Cristo. E Paulo aproveita para fazer mais uma vez com que os efésios entendessem que todos são importantes e precisam estar firmemente alicerçados nesse grande edifício, nessa grande construção, precisam estar alicerçados em Jesus Cristo, que é a pedra angular. Paulo ele gostava de fazer essas comparações, essas alusões. A gente pode lembrar, por exemplo, quando ele escreveu a sua primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 3, ele mais uma vez faz essa comparação da igreja com uma construção. Se você quiser, você pode olhar lá, 1 Coríntios capítulo 3, eu leio aqui a partir do verso 5, diz assim: quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus. E ele termina dizendo no verso 9, edifício de Deus sois vós. Devemos entender que temos que estar sempre edificando, crescendo com base no Senhor, sem muros, sem separações, todos no mesmo fundamento. E de maneira especial, um dos versos que nós lemos diz: Deus dá o crescimento. Devemos ter alegria em ver a igreja crescer, devemos ver alegria em ver o reino de Deus avançar, pessoas fazerem parte desse corpo, vendo vidas transformadas, passados sendo superados e uma nova história sendo escrita pelas mãos de Deus. Uma história não apenas para essa terra, mas uma história para a eternidade. Que alegria é saber que nós podemos fazer parte dessa grande construção, onde a base, onde o fundamento, onde a pedra angular é Jesus Cristo, o nosso Salvador.